Fala pessoal, tudo bem? Lucas Claro na área para revelar um grande segredo. Qual é o melhor tempo gráfico para operar? Mas se você acha que eu vou entregar o segredo, vou entregar o ouro agora aqui assim nos primeiros 10, 30, 60 segundos, você está muito enganado, né? Fica com calma aí, vai com calma, porque eu não vou entregar esse ouro agora, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o vídeo para outras pessoas, né? Então dá essa ajuda pra gente que agora eu vou começar a falar sobre qual é o melhor tempo gráfico para se operar. E aqui a gente vai usar um conceito que foi criado por eles, Alexander Elder, grande trader e autor sobre análise técnica, né? Conhecido aí por muitos, e principalmente Coxinha adora, no livro Como se transformar em um operador e investidor de sucesso. Coxinha fala desse livro toda hora. Mas o conceito que eu vou trazer aqui é o conceito de triple screen, ou três telas, né? Mas que não se confunda aí com três monitores. Você não precisa de três monitores para isso, né? Quando eu trouxe, você traduz aí, fica meio estranho. E esse conceito ele foi introduzido no livro Aprenda a Operar no Mercado de Ações, lá em 1985. Nele, o Alexander Elder, ele diz que, né, na verdade, ele sugere o uso de pelo menos 3 tempos gráficos para você operar. Um intermediário, que é o seu principal, um curto, né, um mais curto que esse, e um mais longo. A ideia aqui é que o mais longo ele vai te dar uma visão estratégica e de tendência mais longa. E aí você vai conseguir enxergar qual é a tendência de fato do mercado, a tendência mais longa, né? Já o intermediário, o que ele vai fazer? Ele vai te dar uma visão tática. E aí, nesse tempo, você vai conseguir entender se faz sentido entrar agora ou depois e que tipo de operação que deve ser feita. Se deve comprar, deve ser uma compra, deve ser uma venda. E aí, a gente vai agora para o mais curto. O mais curto, ele vai te dar uma visão de precisão, né? Como se fosse ali o sniper, né? Vai olhar o momento exato onde você deve entrar e sair da sua operação. Mas, não vou ficar aqui só falando, né, da questão teórica e tudo mais. Eu vou trazer para o nosso mundo, eu vou te mostrar na sala como que eu uso esses 3 tempos gráficos para swing trade, day trade, ações, mini índice, mini dólar. Então, a gente usa esses 3 tempos gráficos já há muito tempo. Acho que desde que eu comecei a operar foi uma das primeiras coisas que eu aprendi e que eu gostei bastante, porque me dá uma visão geral de mercado. E aí eu vou te mostrar aqui vou usar a nossa sala, para te mostrar como é que eu uso isso no nosso dia a dia, beleza? Então, vamos lá? Bom, pessoal, agora vamos para um exemplo, né? Vamos falar. Falou de teoria, falou dos tempos dos gráficos, falou ali, beleza, a gente entendeu que tem um gráfico de longo prazo para a gente entender qual a tendência primária, qual a movimentação de preço, o gráfico intermediário, que é o tempo que a gente quer trabalhar ali para a gente entender tamanho de operação, para a gente entender se faz sentido comprar, se faz sentido vender, o que a gente faz ali, qual o tipo de operação que a gente faz. E, né, a gente tem um gráfico mais curto, que é o gráfico de precisão, aquele gráfico para a gente definir ponto de entrada e ponto de saída. Então, vamos lá. Essa aqui é a tela normal que vocês veem no dia a dia. Temos aqui embaixo o índice futuro, dólar, tem aqui o Times and Trades, aqui em cima a gente tem os gráficos da ação, né? Tem aqui Petro, e aí tem Dow Jones, por exemplo, aqui no cantinho. Mas o ouro está aqui, está na outra tela. Vou mostrar para vocês o que a gente não mostra no dia a dia, que está aqui nessa tela de cima, que é esta tela aqui. Essa tela a gente usa, seja para acompanhar o índice em tempos maiores, seja para acompanhar o dólar em tempos maiores, seja para olhar ações para day trade e swing trade. Então, levando em conta que a gente fosse operar, por exemplo, né, definir aqui uma operação de swing trade, né, e aí compro, não compro, o que eu faço, o que eu não faço. Bom, estou olhando, por exemplo, o Petro, esse aqui é o meu gráfico intermediário semanal, o meu gráfico longo é o mensal e o meu gráfico curto seria o diário. A gente pode também, por exemplo, encurtar isso, botar o semanal aqui como um gráfico mais longo, o diário como intermediário e, por exemplo, de 60 minutos aqui como gráfico mais curto. Então, tudo depende, né? E aí, respondendo a pergunta do vídeo, né? Qual é o melhor tempo gráfico para se operar? Não tem. Na verdade, o tempo gráfico que você melhor se adapta e, é óbvio, o melhor tempo
possível para a sua operação. Se você está querendo uma operação pensando em alguns anos, não faz sentido você usar um gráfico de 60 minutos, por exemplo, como o gráfico mais longo de 60 minutos, o de 15 aqui como o intermediário e o de 5 como um gráfico, por exemplo, mais curto. Não faz o mínimo sentido, né? Você tem que olhar ali para um gráfico mensal, como um gráfico mais longo, o semanal como intermediário e o diário como gráfico mais curto para definir pontos de entrada, tá? Então, esse aí é o tempo gráfico, né? E a gente tem que pensar o seguinte, para day trade, como é que eu vejo? Aí é um pouco diferente, mas eu vou trazer para vocês a minha visão, por exemplo, de como que eu gosto de ver. Vamos botar aqui o índice que a gente está negociando, e aí o que a gente faz? Por exemplo, eu posso botar aqui 60 minutos, 15 e 5 para uma operação um pouco mais longa de day trade, ou da forma como eu gosto de operar, 15, 5 e 2 minutos. Então aqui eu tenho uma tendência um pouco mais longa dentro do dia ou dentro dos últimos dias. Aqui nos 5 minutos eu consigo enxergar um pouco mais da movimentação de preços, tirando aqui esses movimentos mais agressivos, ou seja, né, os movimentos mais nervosos, digamos assim, do intraday. Então eu dou uma olhada aqui e aí pelo de 5 minutos eu consigo ver se eu compro, se eu vendo, o que eu faço, e aí que nos 2 minutos eu consigo enxergar também o ponto de precisão, se o comportamento dos preços está me dando ponto de entrada, se eu tenho algum ponto de entrada antes, inclusive, aqui dos 5 minutos. Né? Aqui, por exemplo, nos 5 minutos, digamos, um ponto de entrada aqui seria rompendo esse 112.720. Até teria andado bastante, mas se a gente pega aqui nos 2 minutos, a gente poderia ter adiantado um pouquinho, né? Deixou esse candle de fundo, por exemplo, passou aqui dessa última máxima, a gente poderia ter adiantado um pouquinho. Então, a gente consegue ser um pouco mais preciso nesses movimentos. Então, acho que, respondendo a pergunta do vídeo mais uma vez, não tem melhor tempo gráfico para operar. O melhor tempo gráfico, na verdade, é o que você se sente mais confortável, é o que você quer fazer na sua operação. Então, operações mais longas, gráficos mais longos, operações mais curtas, gráficos mais curtos, beleza? Então, olha, acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, já fica à vontade para me mandar, mas sabe que a gente tem, eu entreguei o ouro aqui da sala, a gente tem uma tela a mais, algumas telas a mais aqui, e a gente consegue ter essa visão de mercado. Então, seguinte, se você gostou do ouro que eu entreguei aqui, deixa o joinha, né? Me ajuda aí, não entreguei o ouro à toa aqui, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui com os amigos, porque isso aqui você não vê todo dia, né? Então, acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, entra na sala, acompanha aqui, você vai olhar minha tela, você vai falar, o Lucas ele tá aqui, ó, mas ele tem outra coisa aqui em cima. Tem outras telas aqui, a gente acompanha muita coisa, vocês sabem disso. Então, te espero na sala e até a próxima. Tchau, tchau.